Obrigada, senadora. Bem, nós somos uma associação também, né? Esse nome Family Talks para a gente é meio comercial, digamos assim, né? É a Associação de Desenvolvimento da Família. Então, eu cumprimento a todos os presentes, os expositores da senadora. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para nós participarmos de uma audiência como essa, porque o nosso tema é família. Nós advogamos no debate público pelo fortalecimento das famílias. E por ações de políticas públicas pelo fortalecimento da família. Então, nós entendemos que por meio de famílias funcionais e famílias fortes, nós podemos construir sociedades saudáveis. Bem, em 2022, o Ministério da Educação publicou um documento intitulado Parceria Família-Escola, Benefícios, Desafios e Propostas de Ação, que foi elaborado pela professora Lisiane Junges. É um documento com bastante evidências científicas, bem robustos, com informações relevantes sobre esse tema. E, por isso, eu trago na minha fala muito conteúdo que eu retirei desse documento. A parceria entre a família e a escola, ela pode ser definida por meio de interações colaborativas que ocorrem direta ou indiretamente para promover o desenvolvimento social, emocional, físico e intelectual de crianças e jovens, envolvendo para isso toda a comunidade escolar, né? Estudantes, profissionais da educação, as famílias. Então, o foco é o estudante. Trata-se, né, de uma parceria que tem como interesse o objetivo central, o estudante. Embora professores também relatem vantagens dessa prática no seu dia a dia profissional. Eles percebem maior valorização do seu trabalho por meio de uma parceria família-escola bem feita. E existe uma maior cumplicidade para com os pais e com a escola, além também de melhorar o clima institucional. De modo geral, a parceria entre a família e a escola ela é amplamente defendida nos discursos institucionais e políticos, enfim. Ela é considerada como é essencial para a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento integral dos estudantes. Mas, como a gente viu aqui, na prática cotidiana, apesar de termos visto também muitas boas práticas, né, essa parceria ela ainda se mostra um pouco frágil e marcada por assimetrias. Então, a participação das famílias na escola, de fato, ela ainda é um pouco limitada. E, muitas vezes, reduzida a momentos formais, né, como reuniões escolares ou eventos pontuais. O que não configura, de fato, uma corresponsabilidade no processo educativo da criança e do adolescente. Embora se afirme a importância da família, as estratégias efetivas para o seu envolvimento ainda são insuficientes. Isso de modo geral, né? Então, as famílias são frequentemente responsabilizadas pelas dificuldades de aprendizagens enfrentadas pelos estudantes, especialmente quando se trata de famílias mais vulneráveis. E aí essas famílias acabam sendo vistas, muitas vezes, como ausentes ou pouco engajadas, né? Sem que se considere, por vezes, fatores estruturais que influenciam a relação da família com a escola. Diversos países ocidentais já têm buscado institucionalizar essa parceria da família com a escola, e por meio de marcos legais, políticas públicas e diretrizes educacionais. Por exemplo, no Reino Unido, o envolvimento dos pais na educação escolar é previsto em documentos oficiais desde a década de 1980 e é considerado um componente central na política educacional. Outro exemplo, em Portugal, o envolvimento parental é tratado como eixo estruturante da política pública de educação, com destaque para a promoção de práticas colaborativas e o fortalecimento da cultura escolar participativa. Na Finlândia, por exemplo, o currículo da educação básica enfatiza que a cooperação família-escola auxilia os estudantes a se prepararem para desafios futuros, acarretando o bem-estar individual e comunitário. Então, nessas experiências, nós observamos um esforço sistemático na construção de parcerias horizontais, baseadas no diálogo, no reconhecimento da diversidade cultural e também na corresponsabilidade. Como nós já vimos aqui no Brasil, né, já foi falado, a Constituição Federal, a LDB, o ECA, já prevêem o direito e o dever da família na educação das crianças e dos adolescentes. Mas, às vezes, na prática, como eu já mencionei, a gente observa uma lacuna entre o que está previsto nos normativos e a forma como a parceria é, de fato, construída no cotidiano da escola.
as estratégias de envolvimento, na prática do dia a dia mesmo, né, ele raramente envolve o diálogo, o acolhimento ou o reconhecimento da diversidade cultural e social das famílias brasileiras. Um outro ponto que eu destaco é a ausência de uma cultura institucionalizada de participação. Então, muitas escolas não possuem uma estrutura, um tempo ou até uma formação adequada para promover o engajamento das famílias de maneira sistemática e respeitosa. Essa expressão, esse termo, né, parceria família-escola, ela traz consigo uma ideia de proatividade. Na medida em que ela compreende uma possibilidade de comprometimento dos dois lados, da família e da escola, uma relação de mão dupla, por meio da qual a família e a escola podem se comunicar e se dedicar mutuamente ao processo de aprendizagem das crianças e dos jovens, não é? Gerando impactos positivos no desenvolvimento integral da criança e do jovem. Então, por meio de uma parceria efetiva, os professores, estudantes, as famílias, a comunidade podem trabalhar juntos para compartilhar informações e orientar os estudantes a resolver problemas e celebrar conquistas, não é? Aquilo que o professor Augusto Cury mencionou aqui. A presença física da família na escola foi, e muitas vezes o grande sinalizador da efetiva colaboração dessa parceria. Tendo em vista que o comparecimento em reuniões ou atendimentos previamente agendados era um indicador de uma família que é implicada, participativa, enfim. Mas hoje em dia a gente percebe que o engajamento parental remete a diferentes ações e muitas delas não são visíveis. E essas ações, elas são conduzidas pelas famílias e dão suporte ao processo educacional das crianças e dos jovens, não é? Criando um ambiente favorável à aprendizagem. De acordo com a professora Junges, que eu mencionei no início, essas ações de participação, elas compreendem, que são invisíveis, né? Elas compreendem um suporte emocional pensado pelos pais, as crianças e adolescentes, né? Bem como interações e comunicações saudáveis entre eles. Então, é aquele ambiente saudável dentro de casa, né? E nós podemos dividir as formas de participação dos pais entre aquelas que podem ser exercidas em casa e aquelas que são predominantemente exercidas no espaço escolar. Então, em casa, esse envolvimento parental, ele compreende as inúmeras orientações dadas aos filhos, os debates, auxílios, encorajamentos com relação às tarefas e conteúdos escolares, o estímulo, as atitudes positivas em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a transmissão de valores que possam guiar o comportamento dos filhos na escola. Então, essas são atitudes ali do convívio da família, né, do dia a dia, que a escola às vezes acaba não percebendo, mas que reflete no ambiente da escolar. Tais atitudes, embora não sejam evidentes para gestores e professores, então reverberam positivamente na aprendizagem das crianças e tem impacto direto nos resultados acadêmicos dos estudantes. Na escola, então, aí a participação da presença, né, física lá dos professores, dos pais, contribui para que esses pais conheçam as melhores formas de auxiliar os seus filhos nas atividades de aprendizagem, a partir do desenvolvimento de uma relação construtiva com os professores, que os oriente a dar conta de sua parte, né, nessa tarefa de auxiliar os alunos. Então, é nesse âmbito que a presença física, né, no espaço escolar gera impactos positivos. Só para terminar minha fala, eu quero falar a respeito de pesquisas científicas, não é? Que foram conduzidas sobre essa temática ao redor do mundo e que têm enfatizado as boas práticas de engajamento que previnem, então, maus resultados acadêmicos e comportamentos disfuncionais. As principais evidências dos benefícios da parceria família-escola, que são apresentadas nessas pesquisas, são obtenção de melhores resultados acadêmicos, então melhorando a aprendizagem, promoção de desenvolvimento de habilidades sociais,
Promoção de maior motivação para os estudos, prevenção do absenteísmo, então os alunos passam a ser mais assíduos nas aulas. Adoção de comportamentos mais saudáveis e redução do envolvimento em condutas de risco. Interação e participação das famílias em algumas tarefas ou temas dos trabalhos, né, acadêmicos. E prevenção de abandono e incentivo ao segmento após os estudos, segmento dos estudos após a conclusão do ensino básico. Bem, no Brasil a gente tem um contexto um pouco complicado, porque, como eu mencionei, já falta formação específica para os professores, às vezes ausência de tempo, estrutura, prevalência, enfim. Mas existem boas práticas, como nós já vimos aqui, não é? E existe formas de nós melhorarmos esse contexto. Primeiro, então, investir na formação dos professores, de forma que eles possam acompanhar melhor, poder conduzir essas situações com as famílias. As escolas estarem mais preparadas para receberem para conduzir a parceria entre a família e a escola, e também a elaboração de políticas públicas estruturadas, não é? De forma que essa relação família-escola se torne institucionalizada e tenha o apoio efetivo do Estado. Tá? Essa é a minha fala aqui, agradeço imensamente pelo convite, senadora.